Graça e paz, amadas, amém? Hoje, dia 8 de março de 2023, vamos estar estudando sobre a personagem Sara. Hoje, Dia Internacional da Mulher. E para nossa meditação no dia de hoje, vamos estar lendo a palavra, está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, do verso 5 a 6, amém? Pois assim também que a si mesmo se extraviou outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Amém? Glória a Deus. Sara, ela era esposa de Abraão, uma mulher descrita na Bíblia como uma mulher muito bonita. E Sara era um modelo perfeito de Deus para uma mulher casada. E sua vida é marcada por duas características notáveis ali, a beleza e a esterilidade. E em virtude da beleza, até mesmo governantes pagãos a desejavam, mas a infertilidade causou enorme humilhação na sua vida doméstica, até mesmo divergências conjugais. E Sara tinha uma beleza, um brilho, uma criatividade, mas a qualidade que a fixou em nossa memória e a destacou foi sua exclusiva e equivocada devoção ao seu marido Abraão. Ela não compartilhou somente os seus desafios e sofrimento, mas também seus sonhos, as suas bênçãos. Sara não hesitou, ela permaneceu ao lado dele nas decisões acertadas e nas escolhas erradas, nas adversidades, nas bênçãos, na juventude e na velhice, sendo um ótimo exemplo de mulher que amou o marido de maneira incondicional e firme, né? Amém? Glória a Deus. E ali, como vemos em 1 Pedro 3 ali, como eu já disse ali, Sara é descrita na Bíblia como uma mulher bela, uma mulher muito bonita. E ela abandonou tudo ali, a promessa, Deus fez uma promessa com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, que te mostrarei a terra ali, o Senhor ia mostrar para ele. E ela deixou o conforto ali da sua vida, da sua casa, e ela abandonou tudo para viver ao lado de Abraão, apoiando ele na promessa do Senhor. E ela é um exemplo de mulher que confiou em Deus e obedeceu ali seu marido. E Abraão, em algumas situações, lá em Gênesis 20, Abraão ele mentiu identificando Sara como sua irmã e não como esposa. E Sara, ela foi imediatamente convocada ali para o harém do rei. E Sara não estava confiando em Abraão e havia se decepcionado ali com essa situação, mas preocupado em salvar e protegê-lo, porque ele achou ali que ele dizendo que ela era esposa dele, como ela era muito bonita, eles poderiam matá-la e ficá-la. Por isso, ele criou essa situação, né? Mas Sara, ela confiou em Deus, dando a ele o tempo para trabalhar na vida de Abraão nessa situação tão difícil. E Sara é nosso exemplo, porque confiou na soberania de Deus, dando a ele tempo para atuar. Mesmo sendo uma mulher de fé, mesmo sendo uma mulher ali submissa ao seu esposo, fazendo ali a vontade do seu esposo, indo ali viver a promessa que Deus tinha feito para ele, ela foi com ele, o acompanhou, estava ali com ele. Sara também teve os seus erros, como assim a qualquer uma de nós estamos submetidas a ter erros, né, a cometer erros. E o Senhor, ele prometeu, com o passar dos anos, Sara já estava ficando em idade avançada, e ela tinha muita vontade em ter filhos, ela era estéril. Mas Deus prometeu a eles que ia dar um filho a Sara. Só que ali, depois dessa promessa, o tempo foi passando, e ela ali considerou ali que o tempo estava passando, estava impossível ali, e ela quis dar um jeitinho ali naquela promessa, e ela achou que ela já não mais poderia ter filhos, sendo já avançada em idade, ela não poderia gerar filhos, né? Então ela pegou a sua escrava ali e a deu a Abraão
para gerar filhos através da sua escrava ali, né? E sendo assim, o filho dela seria herdeiro de Sara também, né? Seria como se fosse o seu filho. E a ideia de Sara, com isso tudo, ela não fazia ideia de que dar uma ajudinha ali no plano de Deus, lá na frente ela poderia se arrepender, né? E isso trouxe grande conflito até os dias de hoje, que ali, os dias de hoje, a descendência de Agar com Abraão ali, que é o povo árabe, e a descendência judaica ali é um povo que vive em conflito. Muitas vezes nós queremos dar um jeitinho nas coisas de Deus, dar um jeitinho, dar uma mãozinha para Deus ali. E Sara, ela foi impaciente, ela não soube esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, ela quis dar o seu jeito ali, né? Porque ela imaginou que por ela mesma ela não teria filhos, então ela deu um jeitinho. Mas, como vemos lá em em Gênesis, vamos abrir lá em Gênesis, no capítulo 17, no verso de 15 a 16, o Senhor, ele faz uma nova aliança com eles. Depois de tudo isso, a Agar já tinha tido filho ali, de acordo com o jeitinho de Sara ali, né? E Deus disse assim a Abraão: Sarai, a tua mulher, já não será chamada Sarai, porém Sara. Abençoá-lo-ei e dela te dará filho. Sim, eu o abençoarei e ela se tornará nações, e dela se tornará nações, reis e povos procederão dela. Amém? A promessa, quando Deus fez a promessa lá atrás, não era de Abraão com outra mulher, era de Abraão com Sara, mas ela deu o seu jeitinho ali e ela... E mesmo assim Deus permaneceu fiel, porque a promessa dele era dar um filho a Abraão e Sara, né? E ali o nome de Sarai aqui nesse versículo, ele é mudado para Sara, e Deus faz uma nova aliança com eles ali, e ele promete ali novamente o filho. O filho não é com a outra mulher, é de Abraão com Sara. E o novo nome de Sarai ali é obviamente uma parte do relacionamento dela, da nova aliança. Embora o significado da mudança não tenha sido esclarecido, como é o de Abraão, como você lê lá anteriormente, esclarece o porquê está sendo mudado o nome de Abraão, Sara tem claramente a mesma participação na aliança. Alguns sugerem que Sarai vem da palavra que significa lutar e que Sara significa princesa, sendo esse o último predominante. De qualquer forma, a mudança aumentou a dignidade da ocasião quando Deus declarou abertamente, publicamente, que Sara fazia parte da aliança. A aliança que Deus tinha era com Abraão e com Sara. Amém? Glória a Deus. Mas além dessas lições, ali Sara, ela se arrependeu daquilo que fez, com certeza. E ela tem muitos a nos ensinar, tanto com esse tempo da espera aí, como Sara tem muitos a nos ensinar, porque ela foi uma mulher de fé. E lá em Hebreus 11, capítulo 11, no verso 11, diz: pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante ao avançado da idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém? Glória a Deus. Embora Sara tivesse rido quando ouviu ali a promessa pela primeira vez de ter filho, a sua incredulidade evidentemente transformou-se em fé, bem antes do nascimento do seu filho Isaque. E Deus deu ao extraordinário patriarca Abraão uma mulher de fé como esposa. Ela também creu que Deus, que fez a promessa, honraria suas palavras, apesar de parecer impossível a ela. Uma mulher que já passara do tempo de ter filho. Sara estava disposta a mudar de atitude e como resultou, sua fé foi aumentada ali, né?
E Deus honrou a fé de Sara, né? E ter fé é como caminhar de olhos vendados, acreditar no que não podemos ver, mas crendo que Deus nos fará alcançar e nos guiará para alcançarmos os nossos objetivos e realizarmos nossos sonhos, pois nada, como vimos na história, que nada é impossível para Deus. Amém? E Sara foi uma mulher de fé, que inclusive é citada em Hebreus 11, aqui como lemos nos Heróis da Fé lei. Precisamos ser igual a Sara, ter uma fé genuína, capaz de crer no impossível, que Deus tem o impossível para nós, mas que aquilo que é impossível para nós é possível para o nosso Deus Todo-Poderoso, amém? E Sara, ela tentou resolver os seus problemas por si mesma, como nós falamos anteriormente, né? Sem consultar a Deus. Além de nós queremos intervir nos planos de Deus, temos para nós não oramos para consultar e pedir orientação a Deus. Quantas vezes nós fazemos as coisas sem orar e sem pedir orientação e direcionamento a Deus e fazemos aquilo que não é o plano nem o propósito de Deus? Se não temos um relacionamento com Deus, logo estaremos distantes de ouvir a sua voz e entender os seus planos para a nossa vida. Como lemos lá em 1 Pedro 3, 5, 6, Sara também é usada como exemplo de mulher santa, que esperava em Deus e se adornava como uma mulher submissa ao marido. Sara voluntariamente deixou a sua casa e saiu para o desconhecido para seguir Abraão. Enquanto ela seguia as instruções de um Deus com quem não estava familiarizada naquela época. Ela não conhecia esse Deus todo-poderoso ainda naquela época. E ela suportou muito para tentar fornecer um herdeiro para seu esposo Abraão e protegê-lo nas terras perigosas, né? E no final, Sara teve a fé suficiente para acreditar que ela e seu marido, com a idade de 90 e 100 anos, produziriam o herdeiro prometido de Deus, que é o Isaac. Aleluia! Embora vivesse em um mundo perigoso e cheio de confusão, Sara permaneceu firme em seu compromisso. A partir daquela nova aliança ali, ela fez um compromisso ali com Deus e com o seu marido e com Deus ali. E esse compromisso foi recompensado com as bênçãos, né? E Sara era uma mulher muito bela, como eu disse. Ela cometeu erros, sim, assim como nós cometemos erros. Ela deu um passo à frente de Deus e tentou cuidar da promessa dele com as suas próprias mãos. Quando enviou a sua serva Agar, como eu disse, a Abraão para gerar um filho que Deus havia prometido. E ela riu em sua descrença quando, aos 90 anos de idade, ouviu um anjo dizer a Abraão que ela ficaria grávida. Mas deu à luz a um filho prometido ali, viveu mais 30 anos e ela morreu com 127 anos. A história está em Gênesis aí, né, no verso 18, no verso 20, 23. E a vida de Sara passou por muitas mudanças radicais e complicadas, mas ela aceitou viver uma nova vida de acordo com a vontade de Deus e acompanhou o marido por ele ser um instrumento de Deus em sua vida. Sabemos que esperar não é fácil, mas já parou para pensar em quantas coisas podemos ou deixamos de conhecer e viver pelo simples fato de não querer ou não estar disposto a viver o tempo da espera? E por isso nós somos tentados a agir como Sara. A espera exige muito esforço, exige uma concentração permanente e constante, pois quando deixamos de olhar para Jesus, nós perdemos. E quando deixamos de confiar na palavra de Deus, achamos que podemos resolver as coisas ou apressá-las. E esse tempo de espera é o tempo que Deus nos molda, é um tempo que Deus está nos preparando para aquilo que Ele tem para nossas vidas, porque o tempo de Deus ele é perfeito, e por mais que esperar algo de Deus possa ser angustiante, o chamado dele para nossas vidas é bom e agradável de se cumprir, amém? Desde que o Senhor prometer ali, até a espera, a Sara, ela esperou 40 anos até que seu Isaac nascesse. Aleluia, né? Glória a Deus. Quanto tempo temos esperado? Será que temos esperado? Temos paciência para esperar no Senhor? Será que estamos sendo submissas ao Senhor? Submissas, tendo fé
crendo nas promessas do Senhor Todo-Poderoso? Será que estamos sabendo esperar o tempo de Deus? Ou estamos dando um jeitinho no tempo ali? Estamos dando um jeitinho, uma ajudinha para Deus? Às vezes, no nosso coração vem aquela tristeza e angústia ali por esperar o tempo ideal e acabamos tomando atitudes que desagradam a Deus. Então, o que devemos fazer enquanto isso? O que devemos fazer enquanto esperamos que a promessa do Senhor se cumpra em nossas vidas? Devemos orar e criar intimidade com o Senhor, porque quando estamos na presença ali do Senhor, quando estamos orando, buscando, esperando no Senhor, o tempo fica melhor, o tempo fica mais suave, a oração nos conforta e cessa a ansiedade durante o tempo da espera, né? Por isso, não tenha pressa. O tempo de Deus é maravilhoso e a resposta das suas orações chegará quando menos você esperar. Mulher de Deus, espera, descansa e confia em Deus. Amém? Tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Submeta-se a Deus, amém? Espera, confia em Deus e o mais Ele fará. Espera, a tua hora vai chegar, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Soberano Deus, eterno, grandioso Pai, nesse dia, ó Pai, nós bendizemos o teu nome, nós pedimos perdão ao Senhor por nossas falhas, por nossas fraquezas, por não sabermos esperar o tempo do Senhor. Oh, Pai, por muitas vezes querer dar um jeitinho, Pai, querer atropelar o tempo do Senhor. Mas o tempo do Senhor não é nosso tempo. A vontade do Senhor não é a nossa vontade, Senhor. Que seja feita em nossas vidas conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Porque sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir, meu Pai. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para terminar. Oh, Pai, faça-nos mulheres submissas ao Senhor, submissas ao nosso esposo, que saibamos esperar o tempo do Senhor, Pai. Aumente, acrescente mais fé em nosso coração, ó Pai. Que sejamos uma mulher que venhamos criar intimidade com o Senhor, que venha orarmos e descansarmos e depositarmos as nossas aflições, as nossas angústias no Senhor, meu Pai, aos pés do Senhor, Pai. Que venhamos esperar o tempo do Senhor, Pai, porque a espera, meu Pai, ela vai nos moldando, nos restaurando, Pai, nos transformando, nos moldando para aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, a esperar somente em Ti, meu Pai. Que venhamos aprender a descansar, confiar somente no Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse dia. Abençoa cada mulher que está ouvindo, meu Pai, essa mensagem, meu Pai. Vai de encontro, eu não sei o que elas têm esperado. Eu não sei o que elas têm almejado do Senhor, mas o Senhor sabe, meu Pai. Vá de encontro, meu Pai. Tem muita mulher de coração aflito nesse dia, meu Pai, que está esperando o Senhor. O tempo tem passado e elas estão ansiosas, meu Pai, estão preocupadas. Será que vai acontecer? Será que as promessas do Senhor vão se cumprir? Aleluia, Senhor, mas o Senhor manda hoje, mulher, descansa, espera e confia. O teu tempo está chegando, a tua hora chegará, breve, muito breve. Oh, aleluia, glória a Deus. O tempo do Senhor é perfeito, o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Descansa. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Pai. A palavra do Senhor diz lá nos Salmos que quando o salmista pergunta por que está abatida a minha alma, por que está batida? Espera em Deus, espera unicamente no Senhor. Aleluia, mulher de Deus, espera, confia e descansa no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu entrego a vida de cada uma nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, o seu Isaac está chegando, mulher de Deus. Espera, confia. Aleluia, glória a Deus. A promessa do Senhor está se cumprindo em sua vida.
Deus está te preparando, porque Ele tem algo muito maior do que aquilo que você almejou, do que você imagina, porque os planos do Senhor são mais altos do que os nossos, os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Amém? Confia, descansa, mulher de Deus, nesse dia. Amém. Glória a Deus.